Estamos aqui mais uma vez para nossas historinhas. Hoje, mais uma vez, eu vou relembrar aqui um filme. Ele é dos anos 70. Ele é praticamente do iniciozinho dos anos 70. Esse filme se chama Vanish Point e ele retrata uma época pós-Woodstock, ou melhor, tipo em suas cenas, né, no local onde foram filmados, os locais onde o filme busca a sua temática, a gente percebe como é que ficou o clima nos Estados Unidos após o festival de Woodstock, que todos nós sabemos que foi um festival que deu repercussão no mundo todo, né? E aí esse filme, o Vanish Point, ele é um filme que a gente coloca ele na categoria de um filme road movie. O que é um road movie? São filmes que têm 90% das suas filmagens feitas em estradas ou com temáticas voltadas para as autoestradas, né? Aquelas estradas que a gente chama de no caso é highway, né? Quer dizer, é a forma como se pronuncia, né? As grandes highways, aquelas que cortam os estados americanos, né? E o filme, o Vanish Point, ele é praticamente todo filmado exatamente naquela região do sudoeste americano, né? Com muitos desertos, né? Algumas coisas assim. E o filme, ele tem um certo lado existencialista, né? Ele não é um filme exatamente voltado assim para um clima de ação e tal, apesar de ter perseguições, mas ele tem um clima bastante existencialista. E esse filme ele virou um clássico, né? Hoje em dia ele é considerado um cult movie, não é isso? E praticamente ele está na categoria dos melhores filmes road movie. Eu recordo que em 1996, o filme foi em 1997, tentaram fazer fizeram uma refilmagem desse filme, mas pelo amor de Deus, ficou podre, ficou horrível. E se não me engano tem a trilha sonora do Soundgarden, do Soundgarden, mas ficou podre. Tem até um clipe do Soundgarden que retrata esse mesmo filme, que aqui no Brasil se chamou Corrida contra o Destino, né? Lá nos Estados Unidos o filme se chamou Vanish Point, né? E tem um clipe do Soundgarden, onde vocês podem verificar a refilmagem, não é o original não. Mas esse filme, o Vanish Point, de 1971, ele tinha como ator principal o Barry Newman, né? Que no filme ele faz o papel de Kowalski, que é um cara que ele é uma espécie de entregador de carro, entendeu? Por exemplo, ele trabalhava na oficina. Então, se o cara morasse em outro estado, era ele que ia levar o carro. Ele era um entregador. E ao mesmo tempo, a gente entende também que essa coisa aí tem um pouco daquela coisa do contrabando. Tipo o cara roubar um carro, mudar a placa e tal. Tem um viés aí por trás aí, entende? É uma mistureba, né? Dá significância que eles estão querendo dizer isso também. Aquele cara que entrega o carro roubado. Algo desse tipo, né? Também. Tem uma mistura aí. Então, o nosso Kowalski, né? Ele, logo no início do filme, ele pega um Dodge Challenger, que na época era um carro fantástico. E interessante, esse carro, esse Dodge Challenger, ele tinha uma potência de 440 HP, né? O carro era na verdade, o carro era tão potente que se você não tivesse segurando direito no volante, você era jogado para trás, dentro do carro, de tanta potência. E nesse filme no Vanish Point, os estúdios da Fox, que é onde foi filmado esse filme, eles receberam 6 Dodge Challenger para poder fazer o filme. 2 Dodge Challenger que fizeram parte das cenas do filme ficaram inutilizáveis, né? E teve um desses Dodge Challenger que teve que trocar o amortecedor, porque tem uma cena do filme que realmente o carro realmente salta, não é efeito especial, nada. O carro realmente dá um salto incrível. E ali eles tiveram que colocar um amortecedor especial para poder suportar a pancada.
Esse filme, eu considero ele, para mim, o melhor filme road movie da categoria. O melhor, para mim não existe outro. Esse filme é realmente um clássico, merece ser assistido. Vanish Point, 1971. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como Correndo contra o Destino. Tem muita coisa massa nesse filme. Tem um radialista, na verdade, desculpa, eu estou cortando aqui o que eu preciso falar sobre o filme, né? Eu tenho que encadear. Voltando atrás, esse Kowalski, que é esse entregador, ele recebe a missão de entregar um carro em São Francisco, né? Em São Francisco. Então ele tem que fazer uma viagem à noite. E antes dele viajar, ele encontra com um amigo. Aí esse amigo pergunta, tipo num barzinho de estrada, para onde é que você está indo? Ele falou, tem que entregar esse carro até tal hora em São Francisco. Aí o amigo dele fala assim, você não vai conseguir. Aí ele fala, vou. Aí eles apostam. Aí na hora que pega a aposta, o cara fala, porra, então agora que eu tenho que correr mesmo. Agora que eu tenho que massacrar no acelerador. E é aí que dá início a toda a motivação do filme. Porque, claro, quando o cara cai na estrada, ele vai numa velocidade que não é permitida pela polícia rodoviária. E aí começa a verdadeira história do filme, a perseguição ao nosso motorista, Kowalski. E é aí que se inicia o filme. E aí, nesse meio termo, nesse vai e vem, chega em uma cidade, chega em outra, sai, corre da polícia, escapa dali, helicópteros e tal, aquela caçada, ninguém consegue pegar ele. Nessa coisa toda, no desenrolar do filme, surge um radialista, um negro, cego. O apelido dele é Super Soul. E aí, esse Super Soul, de tanto escutar as informações, porque ele trabalha na rádio, né? De tanto escutar as informações da polícia em relação a esse cara que está fugindo da polícia, o Super Soul acaba ficando amigo dele e começa a dar dicas para ele poder se escapar. E aí o Kowalski, sempre, né, dirigindo e escutando a mesma rádio, ele percebe que o radialista está dando um toque para ele. Muito massa, muito legal. A gente percebe também que esse filme também, ele escapa um pouco, né, da temática central, que é essas perseguições, e em alguns momentos esse nosso anti-herói, na verdade, né, o Kowalski, ele encontra com alguns personagens estranhos no deserto, né? Uma hora ele encontra com alguns hippies que tem uma espécie de comunidade, outra hora ele encontra com um cara que mexe, tipo que lida com cobras, né? A vida desse cara é pegar cobras para poder vender. Depois ele encontra com um cara que mora no deserto com a menina e eles são tipo doidões também. Então o filme na realidade ele traz toda essa imagem dos anos 70, essa imagem de liberdade, essa imagem de estar na estrada, sem, como é que diz, sem rumo, né? Uma coisa em relação a esse filme, que, na minha opinião, que assim que fez com que esse filme, eu acho que ficasse mais conhecido e ganhasse esse caráter que ele tem hoje de cult movie, né, pelos especialistas e tudo, é o fato de que nesse filme tem uma música chamada Freedom of Expression, que é a música que o Globo Repórter, nos anos 70, usava para poder servir como vinheta. Eu não sei se muitos de vocês vão recordar, mas cuidado. Depois que entrou os anos 80, parece que o Globo Repórter refez a música, mas de forma, sabe, tirando o peso da música. Então é preferível que se escute a música no YouTube. A música se chama Freedom of Expression, para vocês conhecerem a versão original, que é do filme, né? Então, no caso, como eu estou falando das músicas que marcou, tem a música também da banda Mountain, a música se chama Mississippi Queen, né? Foi outra que marcou bastante o filme, né? Essas duas músicas, elas ajudaram o filme a ter esse caráter, né, de reconhecimento, de ser um filme clássico. Como se diz, são vários elementos que fazem desse filme um grande clássico.